há uma confusão aqui, eu acho que muita gente se ilude pelo seguinte motivo. O PT ganhou 4 eleições fazendo coligações amplas, mas a maioria das pessoas não entende qual era o sentido das coligações do PT. E eu acho que nessa eleição a confusão é ainda maior do que nas outras. Por exemplo, o PT fez a coligação com o Partido Liberal na primeira eleição em 2002, quando o Lula foi eleito. Essa coligação foi fundamental para o Lula ganhar votos para a eleição? Não. A coligação com o Partido Liberal serviu naquele momento para mostrar para a direita nacional que, estando coligado com um partido como o Partido Liberal, o PT não ia fazer nenhuma, entre aspas, loucura no governo. Que ia ser um governo também, entre aspas, normal, ou seja, aceitável para os bancos, aceitável para as empresas, para os capitalistas, etc. e tal. Em 89, quando a burguesia não queria que o PT ganhasse as eleições de modo nenhum, a burguesia ameaçou, né? Tem até a famosa declaração do presidente da Fiesp, na época, o Mário Amato, que falou que 10 mil, se o Lula ganhasse no dia seguinte, 10 mil empresários iam sair do país. Que, logicamente, é uma ameaça vã, mas, enfim, mostra o nível de pressão da burguesia contra a eleição do Lula. Em 2002, né, o PT fez aliança com o Partido Liberal, que significava o seguinte, veja, a burguesia falou, pode entrar no governo com essa composição aí, nós temos garantia de que se vocês começarem a fazer loucura, o vice-presidente da República está aí para substituir o presidente, como sempre acontece, né? Porque, como a gente sempre fala, a grande função do vice-presidente é conspirar contra o presidente, né? E se o presidente pisar na bola, tiram o presidente e colocam o vice-presidente para governar. Então, o vice-presidente do Lula era o José Alencar, um empresário ultra-reacionário, direitista, de Minas Gerais, um carrasco dos seus trabalhadores, um grande empresário, um homem que apoiou a vida toda a ditadura militar. Quer dizer, uma pessoa, era, digamos assim, a apólice de seguro da burguesia dentro do governo do Lula, porque nenhuma burguesia vai aceitar que suba um governo sem uma apólice de seguros. Porque a burguesia, o que é a burguesia? A burguesia é a classe dos comerciantes, né? Eles vão fazer seguro do seu carro, mas eles querem vistoriar para ver se você não está fazendo seguro de um carro todo destruído. Se você colocar sua mulher para dirigir o carro e ela bater o carro e não paga o seguro, a burguesia, é assim que funciona a burguesia. Então, no governo, logicamente, mais ainda do que na vida cotidiana, o negócio é ter uma segurança. Então, as pessoas não entendem o papel das alianças que foram feitas. Acho que, na realidade, nem o PT entende muito bem. Depois entrou o PMDB no governo. O PMDB entrou no governo por quê? Porque o governo do PT, já no segundo mandato, precisava ter uma base sólida de sustentação dentro do Congresso Nacional. O PMDB, a gente sabe, é o núcleo articulador, né, daquela escória que o pessoal chama de deputados federais, esses que votaram pelo impeachment. Entre o PMDB no governo, o PT faz concessões muito profundas ao PMDB, e o PMDB vota uma ou outra coisa que o PT quer no Congresso Nacional. Se a gente for ver bem, votaram muito pouca coisa mesmo. O governo virou quase que um refém do PMDB. Então, para a maioria das pessoas, as alianças eleitorais são assim, é uma coisa simples. Você junta fulano, junta ciclano e você aumenta os seus votos. Não, não é assim. Existe isso daí. Mas essa é apenas uma das possíveis opções de alianças eleitorais. E tem também aquele caso na aliança eleitoral em que você faz uma ampla aliança e o pessoal todos abandona você no meio do caminho e vai votar em outro candidato. Isso é muito comum no Brasil, né? Nós não podemos esquecer que quando Getúlio Vargas ganhou as eleições em 1950, ele ganhou as eleições numa coligação que era... ele ganhou a eleição como candidato do PTB. Mas como ele não era bobo, antes dele se lançar candidato, ele fez uma aliança com o PSD, que era um partido que ele também havia formado. Né?
o partido do Tancredo Neves, do Juscelino Kubitschek, do Ulisses Guimarães, de toda essa gente maravilhosa. Ele fez um acordo e o PSD foi discutir o apoio a Getúlio Vargas e não conseguiu um consenso dentro da estrutura partidária. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram um candidato do PSD, chamado Cristiano Machado, né? E o candidato saiu todo feliz, sou candidato do maior partido político do país, etc. e tal, aquela coisa linda. E no meio da eleição, todos os caciques do PSD, que detinham os recursos eleitorais, abandonaram o coitado do Cristiano Machado, a sua própria sorte, e foram apoiar o Getúlio Vargas. Isso daí ficou conhecido na política da época e é conhecido até hoje, embora muita gente não fale, como um processo de cristianização, que é uma ironia, né? No final das contas, transformaram o candidato em Cristo, né, para ser crucificado. E assim o Getúlio Vargas ganhou a eleição, porque a política brasileira, como muita gente fala, não é para principiantes, não é para amadores, é um jogo extremamente complexo de forças e tudo mais. Então, por exemplo, nesse caso da aliança com o PSB, partido que votou o golpe, etc. e tal, o PSB não vai mover o dedo mindinho para apoiar o Lula. Pode tirar isso aí de perspectiva. Também não vai ajudar nada. Eu vi uma matéria em algum jornal da imprensa progressista, onde o cidadão fala assim, o Lula foi um gênio, porque ele articulou com o PSB, então isso significa que onde o PSB tem governadores que o PT está apoiando, isso daí vai ser um palanque. Se o Haddad for o candidato, ele vai lá. Que nada, que palanque. Pode até ir no palanque. Mas a eleição no Brasil você ganha comprando voto nos currais eleitorais brasileiros. O brasileiro precisa conhecer o país que vive. Isso aqui não é uma democracia. O voto é muito minuciosamente controlado em todos os lugares. O cidadão chega lá, tem o caciquezinho local que... Vou contar para vocês um caso, muita gente conhece, mas uma anedotazinha ajuda a iluminar o conhecimento. Quando eu fui candidato a presidente, não sei em que eleição, talvez até na primeira eleição do Lula em 2002, eu fui para uma cidade no interior da Paraíba, chamada, se não me engano, Espírito Santo da Vitória. Uma cidadezinha rural. Tá? Aí nós andamos pela cidade, nós tínhamos, inclusive o PCO tinha algum candidato nessa cidade. Foi a Rede Globo, e a Rede Globo foi acompanhando a gente, filmando o que a gente estava fazendo. Então, um companheiro nosso que estava lá falou, você reparou aqui que todos os telhados das casas são novos? Aí eu olhei assim, falei, de fato, tudo telhado novo. Então, esse telhado novo é por causa da eleição, né? O cidadão aqui tinha um latifundiário que controlava a cidade, porque no Brasil a democracia funciona assim, tem uma espécie de senhor feudal, controla a cidade, chamava Rafaelito, né? Então ele falou assim, o Rafaelito, ele elegeu o prefeito, mas é ele que vai na prefeitura e despacha lá em nome do prefeito. Falei, bom, legal, né? O cara controla tudo. Então, o que acontece? Quando vinha a eleição, o Rafaelito puxava um monte de gente e dava um telhado novo para o pessoal, mandava trocar o telhado da casa do pessoal. Porque a situação de pobreza no Brasil é muito grande, né? Bom, imaginem vocês, né? Trocar um voto por um telhado, isso é negociar, até em última instância, né? Um telhado tem a mão de obra, tem a telha, tudo. Então, quer dizer, o pessoal acha que é assim, que você ganha a eleição, aparece lá o cidadão do PSB, que ninguém nunca viu mais gordo, ele faz um belo discurso num palanque lá na cidade e pronto, ganha todos os votos do Estado. Por favor, lógico que não é assim. O que acontece é que você faz uma aliança, quando você faz uma aliança para valer, com o PMDB, o PSB, o pessoal do Ciro Gomes no Ceará, eles mandam uma mensagem e esses agentes políticos que estão nas cidades,
eles vão, em troca de favores, através de uma política clientelística, que atua tanto mais quanto menos mobilização tem, eles vão controlar o voto e falar, vote em fulano, vote em Beltrano. Né? Inclusive, eu acho que em momento nenhum esses partidos, de fato, são fundamentais para garantir a eleição, assim, do ponto de vista da popularidade de ninguém. Depende muito dos recursos materiais e administrativos que são colocados em jogo. E o PSB não tem motivo nenhum para colocar esses recursos em jogo em favor do PT, principalmente do Lula. Até porque a burguesia não quer o Lula. Essa semana mesmo, o próprio Mourão falou, se o Lula ganhar a eleição, vai ter golpe. Já teve outra ameaça dos militares. Então, quer dizer, dá para perceber claramente qual que é, né, o sentido da coisa. Eu acho assim, quem tem interesse em compreender bem a situação política deve acompanhar o que vai acontecer em Minas Gerais. Tem que ver se em Minas Gerais o PSB vai mover uma rodinha para eleger o Pimentel como governador. Porque em Minas Gerais a oposição ao Pimentel é muito grande da direita. Né? Eu também não, embora eu não possa dizer com certeza, né? Isso aí depende muito de que você tenha muito boas informações, eu não me espantaria se os governadores do PT diminuíssem drasticamente na eleição, porque não vão ter apoio dos partidos que estão apoiando esses governadores. E, por outro lado, eleger um governador do PSB é eleger uma arma contra você mesmo. É comprar um revólver para ficar apontado para o seu nariz. Né? Então, eu, por exemplo, não faria esforço para eleger nenhum governador do PSB. Eleger um governador do PDT, do Ciro Gomes, é a mesma coisa. Né? No Ceará, quem domina a eleição é o Ciro Gomes. Quem domina o candidato do PT no Ceará é o Ciro Gomes. Então, nós temos que julgar por aí. O PT ganharia muito mais se, ao invés de sofrer toda essa desmoralização a troco de muito pouca coisa, alguém vai se beneficiar, um deputado aí, alguma coisa, né? Vai se beneficiar com a eleição. E esse deputado que se beneficiar dessa eleição, vamos entender uma coisa. Porque a política são relações concretas. Ele vai ser muito mais o deputado da máquina eleitoral que o elegeu do que da sigla eleitoral pela qual ele foi eleito. Tem que pensar isso daí também. Porque o deputado ele vai defender a sigla a troco do quê? Se para a reeleição ele depende da máquina. E a máquina é dominada por uma outra sigla. A sigla é só uma cobertura para ele se eleger. Então a gente tem que acompanhar isso aí muito bem na questão das alianças do PT, né?